Aqui estamos ao vivo. Bom dia com a nossa psicóloga querida, minha mamãe, para quem já viu outras lives aí, né? Então vamos aguardar o pessoal entrar. Vamos aguardando, esperando a Grace também, que vai entrar aqui. Oi, Helena. Oi, Grace. Oi, Grace, tudo bom? Obrigada, eu aqui Grace, outra vez. pelos elogios. Bom dia, gurias, bom dia, Thelma. A gente tá aguardando aqui o pessoal entrar, que hoje a gente tem um tema muito polêmico, um tema assim que todo mundo quer falar, né? Família que ajuda, mas às vezes passa do limite e se intromete, né? Então, será que tem um limite pra isso? Será que tem coisas que a gente pode fazer, né, pra impedir isso, né? Enfim. Pra harmonizar isso, né? Exatamente. Bom dia, Aline. Bom dia, Nicole. Oi, pessoal. A gente tá aguardando e o pessoal entrar. Falando aqui desse nosso tema que a gente postou, né? A chamada da live. E já deu muitos comentários e muita polêmica aí, porque realmente, né? A gente quer ter essa rede de apoio da família, mas às vezes a coisa passa um pouquinho do limite. Então, pra quem não conhece, a Kersti, que é minha mãe, psicóloga, não é porque é minha mãe... Oi, pessoal, obrigada pela presença, espero que eu ajude. Perguntem. Mandem perguntas. Vamos trabalhar mais ou menos como eu trabalho no consultório quando eu atendo pacientes, casais, famílias, eles falam e eu coloco alguma coisa. É isso aí, vamos tirar as dúvidas aqui, falar, perguntar, que só agrega aqui na nossa live pra gente, né, desenvolver bem esse assunto aí, que é muito importante, né? Então, como a gente postou lá, que eu tava falando, que já deu bastante comentário e polêmica, porque realmente, às vezes a gente não sabe qual é o limite, né, do que é bom a família tá envolvida ou não, né? E às vezes fica demais, atrapalha aí na dinâmica do casal, da vida com filhos, e principalmente depois que chegam os filhos, né? Que os avós querem participar. Então a gente mandem perguntas aí, mandem. Então acho que a gente pode começar falando, né? O que a gente escuta muito aí, a gente até nas nossas postagens e na nossa vida de mãe, aí eu e a Grace. É a coisa assim, a gente quer ter uma rede de apoio, quer ter ajuda da sogra, da avó, de todo mundo, mas às vezes é um pouco difícil estabelecer aquele limite, né? O quanto isso tá fazendo bem ou o quanto tá sendo intrusivo aí na vida dessa nova família que se formou. Que eu acho que é aí que começa, né? A gente pode começar falando que é quando tá se formando a família, já tem que fazer esse desapego daquela família, né, original. Então, eu começo dizendo que quando o casal se forma, e aí ele entra num processo que é mais ou menos, né? Resumindo, família, a minha, a tua e a nossa. Ou seja, eu trago da minha família de origem uma bagagem, meu parceiro traz da família de origem dele uma bagagem, e nós ainda temos o desafio, que é o desafio de todo jovem casal, quando chega nessa etapa do ciclo vital, que é a formação de uma família com a chegada do filho. Aí há um grande desafio, que é conseguir, a partir daquela bagagem, daquilo que foi aprendido nas suas famílias de origem, e aí nós temos que colocar o parêntese, nem sempre conseguimos ter um bom aprendizado. Às vezes temos a falta de um dos pais por várias razões. Tudo isso vai formar lacunas que, quando esse casal formar a sua família, ou o pai, né, o novo pai ou a nova mãe, vai se ver com aquelas lacunas quando ela tiver essa tarefa de ser mãe. Que mãe eu vou ser? Que pai eu vou ser para essa criança que chega a partir daquilo que eu aprendi? E aí entram as famílias de origem. Chegou o bebê.
reizinho da casa, a princesinha, seja lá o nome que queiram dar, para essa criança que entra na família e inaugura a família, né? Primeiro filho, eu digo que o filho primogênito, ele tem primazia, porque ele é o primeiro, mas ele tem muita responsabilidade, porque muitas vezes ele é o primeiro filho, o primeiro neto, o primeiro sobrinho, enfim, o coitadinho recebe todos os títulos, né? Senta no trono e a ele cabe inaugurar e mostrar, corresponder da melhor maneira possível às expectativas desse pai e dessa mãe, né? O pai e a mãe, como todos, chegam nesse momento com um monte de ideias maravilhosas sobre o filho ou a filha. Ah, vai ser isso, vai ser assim, tem que ser lindo, tem que ser inteligente. Essa criança vai receber essa carga. Mas ela não recebe só dos pais, ela recebe dos avós, maternos e paternos, porque os avós duplamente têm essa expectativa. Eles estão muito atentos a como os filhos vão cuidar dessas crianças, dessa criança que chegou, e também vão querer fazer o papel deles novamente de pais. E aí que a coisa às vezes embola, atrapalha. É muito importante o papel de vô e vó. Vejam bem o que eu estou dizendo. Papel de vô e vó. Vô e vó não são pais. Então, a responsabilidade deve ser dos pais. Os avós estão na retaguarda. Imaginem, né, uma linha, assim, aonde está, na linha de frente, a criança, logo atrás os pais, atrás dos pais os seus pais, os avós. Então os avós estão na retaguarda, eles não podem mais agir e achar que eles têm toda a verdade. Eles tiveram a verdade, eles tiveram a experiência, isso tem que ser respeitado, mas não pode ultrapassar essa linha aonde estão os pais. E é aí que acontecem as brigas. Exatamente. Eu acho que é aí que é muito difícil, né? E às vezes a gente também tem que ponderar se a dificuldade é dos pais, nossos, né? No caso, avós, ou também se é nossa, porque a gente vem daquela coisa que até então a gente era filho, né? A gente era filho, né? E era tratado como filho. E agora a gente passou a ser mãe, passou a ser pai. E às vezes a gente mesmo tem dificuldade de cortar esse vínculo. Não, agora eu tenho um marido, um filho, a minha família, que tem outra dinâmica, outras prioridades, outras coisas. Então a gente vê muito assim, né? Claro, os pais ajudam muito, principalmente quando moram na mesma cidade. Eu já sinto falta, né? Porque os meus pais, nem minha sogra, nem meus pais não moram na mesma cidade. Mas enfim, acaba ficando muito próximo, né? Uma coisa muito próxima. E que atrapalha. Então, no caso, não tem. Os avós têm a chave da casa, estão toda hora. Entram a qualquer hora, não avisam. E isso atrapalha, né? Ou, por exemplo, assim, ó. Tudo que é passeio, tudo que é coisa do casal com o filho, com os filhos, tá uma avó, um vô pra ajudar. Gente, a gente precisa de muita ajuda, mas assim, o pai e a mãe, eles têm que dar conta do cuidado dos filhos e tem que ter essa proximidade e essa intimidade em algum momento, né? Em alguns momentos só da família, dos 3, dos 4. Eu diria que é uma matemática complexa. Complexa por quê? Porque há um espaço que deve ser ocupado por esses avós. Né? Eles têm um papel importantíssimo na vida desses netos e isso vai aparecer mais tarde, né? Na convivência deles com os avós. Porém, existe um limite. Avô e avó não é babá, não é ajudante permanente, é avó e avô. Cuida quando necessário. Eu sempre digo que a gente não pode, não deve deixar de prestar uma ajuda e
principalmente assim, o casal quer viajar. Eu posso ficar com o neto, posso ajudar a cuidar, estabelecer esse espaço de privacidade, de intimidade, de relação para o casal sem o filho. Mas eu não posso ser uma presença permanente onde o casal incorpore isso e passe a contar sempre com essa presença, porque aí eu deixo de exercitar o meu papel de vó. Aí eu vou ser uma mãe auxiliar, eu vou ser uma tata, né? E aí eu vou me achar no direito de meter o bedelho na vida dessa criança. Porque eu estou sendo chamada a isso. E aí que é o grande problema, porque é exatamente isso, né? No momento que nós, pais, começamos a recrutar os avós constantemente, aquela coisa que não é mais só papel de vô e de vó, mas é sim de um auxílio diário, de um cuidador, enfim, a gente também dá liberdade, né? Abre o precedente. Que é uma via de duas mãos, né? Bom, eu tô me dedicando integralmente a cuidar dos meus netos, então eu também tenho que ter a abertura de fazer do jeito que eu quero, né? De dar as opiniões que eu acho. E aí entra muito conflito, porque principalmente a mulher com a sogra, né? É uma coisa que a mãe, assim, né? A mãe fez uma coisa. Capítulo daqui a mãe fez uma coisa que a gente não gostou e diz: bah, mãe, não é assim, não faz isso, como é que é? Não lambe a colher, né? Mãe, não lambe a colher, não, mãe a gente tem intimidade, né? A gente briga e já se acerta. Agora, por exemplo, a sogra já é uma pessoa que não é, a gente muitas vezes não tem tanta intimidade. Tem pessoas que têm a sogra, né, como se fosse uma mãe, mas é a exceção. A gente sabe porque fala, né, com as amigas, enfim, tudo. Então, assim, só que no momento que a tua sogra te auxilia diariamente, que ela também vai ter o direito de estar dando a opinião dela. É muito importante que se tenha o respeito, né? Por exemplo, eu tenho a minha filha, mas eu tenho um filho. Eu sou sogra da minha nora. Ela tem a mãe dela. Então, tanto a avó, o avô desse cônjuge, né, que nós, no papel de sogros, precisamos entender que a primazia vai ser dos pais. Geralmente, mulher, né? Geralmente, assim, às vezes não acontece isso, por razões, por Mas exemplo, geralmente eu como sempre morei longe, a minha sogra e o meu sogro estavam muito mais presentes do que os meus pais, mas a regra é que a mãe da filha esteja mais perto do que a mãe do marido dela, né? Eu vou ser sogra, então. E aí eu preciso ter a capacidade de entender isso e me colocar num plano que não ultrapasse, que eu não queira competir com essa outra mãe, com essa outra avó que está ali, né? Mas a sogra pode ser tão importante quanto a mãe, mas ela precisa ser respeitada e vai ter os seus limites também. A gente tem que entender, né, que vô e vó, assim como pai e mãe, não nasceram vô e vó. Então, quando os netos chegam, nós também estamos ávidos por reviver, é uma revivência desse papel de pai e mãe. E às vezes a gente se deslumbra, quer mostrar serviço, né? Quer mostrar serviço. Eu que sei, não, vira ele assim, não, ele tá com dor, tem que passar não sei o que, não, é o ouvidinho, bota não sei o que lá, não, eu tô sabendo de tudo isso, e pode saber, mas a gente tem que respeitar que essa mãe e esse pai novos que estão aprendendo, eles vão ter que fazer o que nós fizemos também, aprender devagarinho, ouvir os mais velhos, mas eles é que vão experimentar esse novo papel, porque se a gente se colocar sempre naquela de ser a que sabe tudo, a que cuida tudo, a que tem o controle,
os filhos, tanto a filha como o filho, vão começar a ficar inseguros, vão entrar numa zona de conforto, porque é muito bom, né? Contar com vô e vó, mas precisa haver o cuidado de ambas as partes, tanto dos avós como desses pais, em relação à criança, para que não haja uma interferência, porque aí fica complicado. Ou o cônjuge, vamos dizer, a parceira ou parceiro vão ficar chateados, vão começar a cobrar. Ah, mas a tua mãe tá sempre aqui, a minha não pode vir. Aí o casal entra numa disputa que não tem a ver com a criança, mas tem a ver com quem pode ocupar este lugar. E, na verdade, todos têm um lugar a ocupar, mas tem um limite para ocupar esse espaço. Isso é uma questão interessante também, porque a mulher tende sempre a querer que a mãe dela esteja junto, né? Mas a gente tem que entender que, teoricamente, a sogra, né, a mãe do marido, enfim, do companheiro, tem os mesmos direitos, né? De vó aí, da mesma maneira. Então isso é uma coisa complicada. Da mesma maneira que a gente não quer, às vezes, muito aquela outra avó o tempo inteiro ali, a gente também tem que se policiar para que a nossa própria mãe também esteja equilibrada a coisa, né? Olha aqui. Vamos ver aqui, a Graça escreveu aqui, ó. Difícil é colocar para os sogros que estão passando do limite. Creio que o esposo deva tomar essa frente na conversa. O problema é muito quando o marido não faz. Muito verdade, Graça. É isso. Porque isso é um outro problema, né? Quando, por exemplo, o marido, né, com a questão da sogra, ele é muito permissivo. É isso que a Graça disse. Porque pra gente colocar isso pra sogra vai se indispor. Pro sogro, né? É papel do marido, assim como a gente tem intimidade com a nossa mãe, com o nosso pai, ele tem que fazer essa parte de realmente colocar. O marido tem que fazer o meio de campo, ele tem que entender que ele está ao lado da sua parceira, da sua esposa, da sua companheira, enfim, e ele precisa, colocar o limite para aqueles pais dele, para a família dele. Quando isso não acontece, também tem briga, também tem desentendimento. Por quê? Porque a mulher cobra que a sogra está se metendo, ela fala, a sogra se ofende, daí reclama pro filho, aí o filho não toma uma atitude. Então, o marido precisa estar ao lado da esposa e dizer, ó, mãe, tu é importante, tá bom, assim, mas eu vou te pedir, vamos combinar, quando combina assim, ó, quando é que pode vir, olha, quem sabe, então vamos estabelecer um dia pra sogra, um dia pra mãe, sabe, colocar mais ou menos um esquema de visita, né? Eu me lembro assim, na minha experiência, não com a Fernanda, mas com meu filho, onde eu era sogra. A minha nora também não tinha mãe perto. Então, um dia da semana, eu ia de tarde, ela trabalhava, eu ia de tarde, meu neto ficava com a Tata, eu saía com ele, passeava, brincava, eu ficava mais ou menos 2 horas com ele e ia me embora. E nas sextas-feiras ela passava, deixava ele na minha casa, ele passava uma parte da manhã e ela depois, na hora do almoço, vinha buscar. E era assim, eu não ia na casa dela, assim, o tempo inteiro. Eu vou na casa ver eu acho meu neto. Que isso é muito importante, nessa coisa de combinar, assim, de pré-estabelecer, olha, gente, né, tem vó dos dois lados, então dia tal, né, ou sei lá, fim de semana deixa na casa de um, deixa na casa de outro, justamente para não dar esses conflitos. E assim, eu acho que uma coisa que é muito importante, e eu acho que pro homem é mais difícil isso, com a mãe, né, mais com a mãe até, eu acho, é dele se dar conta que agora ele não é mais o filhinho, né? Ele é o pai daquela nova família que se formou e ele precisa estar à frente daquilo, né? Da esposa, do filho, e cada vez que perceber que tá passando do limite, que tá sendo intrusivo na vida do casal aí e dessa nova família, expor, né? Colocar o limite, porque realmente, senão fica, né?
essa situação muito ruim entre a nora, a sogra aí, que a gente vê que tem muita briga. E eu acho que o elemento chave aí é o casal estar afinado nisso aí, estar harmônico nesse papel que eles estão assumindo, concordarem quando a coisa passa, né? Poderem estabelecer esse limite, entendendo que não dá para excluir, só a minha mãe é que é a boa. Tua mãe não sabe, não quero, é uma chata, vem aqui, se mete. O quanto será que ela se mete? Ou essa nora, por conta das suas necessidades de mostrar que ela é mãe, ela fica muito armada, muito pouco receptiva, porque muitas vezes a gente observa assim, ajuda, a sogra faz a mesma coisa. Mas é sogra. E sogra já começa que ela tem uma história, ela já carrega um rótulo, sogra, né? Eu, por exemplo, tive assim, um dos presentes que eu ganhei do meu genro é um livrinho Piadas da Sogra. Mas o genro com a sogra se dá bem. O problema é a nora com a sogra, né? Então, o meu genro brinca muito comigo, mas por que não dá confusão? Talvez porque ele não se incomode, ele não se sinta competindo. E a mulher é diferente, porque são duas mulheres, né? São duas mulheres, sendo que uma veio de fora. Veio de fora. A sogra, para todos os efeitos, ela veio de fora. O filho nasceu de um ovo. Ele não nasceu daquela mãe. No momento que ele casou e ele teve um filho, parece assim, sogra e sogro têm que ser descartados, porque afinal, né? Eu sempre digo, mas se ele existe, se escolheu esse homem, se casou com ele, a bagagem que ele traz, por mais que tenha fatores complicadores aí, ele nasceu desta família. Então, a pior acima de tudo, a gente tem que, no mínimo, ser grata à sogra, porque senão o marido não tava ali, né? Começando por aí, eu vou começar a pensar assim. A gente precisa entender exatamente que esse homem, ele veio de algum lugar e a estratégia de bater de frente não é a melhor estratégia. Eu diria que isso só complica mais, porque esta mulher que é a sogra, ela é mãe desse marido dela, né? Ela é a mãe e ela também quer fazer valer os seus direitos, e às vezes é bem complicado. Tem mães, e vamos colocar aqui, né, pontuar que tem mães que têm uma extrema dificuldade de entregar o seu bebezinho para outra mulher. Entender que agora ele tem a sua família. Cresceu, né? É um homem, infelizmente eu tenho que tirar meu time de campo, eu tenho que ficar na retaguarda. E tem mulheres que não conseguem fazer isso e realmente competem com a nora. Competem, a palavra é essa, e fazem chover quando querem. Então, aí nós já estamos falando de uma situação que é muito mais complicada e que muitas vezes é o que leva um casal à terapia, né? E aí a gente volta àquilo que a gente falou, que é muito importante que essa conversa, que se tenha essa conversa com o marido, para que ele tome a frente de mostrar pra ela, né, que agora ele tem a sua família, que ele é casado, porque se ele é também conivente com essa situação, aí que tá o grande problema, aí o bicho pega, como se diz. Porque é normal, né, que a mãe do marido tem essa coisa, meu filho, né, dificuldade assim, de ver que cresceu, que agora tem a sua família, mas cabe ao marido botar o limite ou não, né, também, porque aí que aí facilita. Aí vai depender do quanto este filho conseguiu fazer essa individuação, essa separação, amadureceu o suficiente para entender isso, que ele agora é um homem, que ele tem um filho, que essa mãe não pode cuidar dele como se ele ainda fosse uma criança.
e muitas vezes o filho não consegue entender isso. Então ele entra numa briga, ele se alia à mãe e briga com a mulher. Não, mas a minha mãe falou que tu fez assim, 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 assim. Aí a mulher, não foi assim. Então se torna uma situação bem mais complicada. Mas continuo dizendo, a estratégia é não bater de frente, é conversar com o parceiro, é tentar mostrar, né, como é que as coisas estão, como é que eu, esposa, estou me sentindo com essa intromissão, para que os dois possam se aliar. Se o casal consegue se aliar, a batalha está vencida. Se é que a gente pode chamar de batalha. Eu acho que isso é o mais importante, né? Que o casal se dê conta de que agora eles têm a nova família deles, né? E que essas influências externas não podem, assim, criar esse tipo de, né, de discórdia, enfim, desavença que tá criando. Ali diz, né? É a Ju Lorenzi, ó, a disputa das avós pelos netos. Risadas, difícil. É verdade. É verdade. Olha, eu sou mãe, sou vó. E reconheço, os netos são pessoas assim maravilhosas na nossa vida. A parte mais gostosa da vida é quando a gente é vó. Mas ainda assim, às vezes com muita dor no coração, a gente tem que reconhecer que não podemos disputar, nós temos que somar, porque os nossos netos, eles precisam dos avós. O meu neto agora está aprendendo a fazer churrasco lá embaixo, de avental, com avô, espetando carne, feliz da vida. Isso é papel de vô e de vó. Agora, quando eu entro numa disputa para mostrar que eu sei mais, que eu sou melhor, que eu posso mais do que aquela mulher que hoje é a mãe, aí nós temos um problema. É difícil, mas esses avós precisam entender. E a única maneira é tentando conversar, porque com certeza. se como entrar sempre, na contenda... Vamos ver, aqui a gente tinha lançado umas perguntas no Stories, vamos ver o que a gente tem aqui. Não, eu não estou vendo aqui, cadê? Grace, me ajude, Grace, você que sempre sabe como fazer as perguntas, eu não estou conseguindo aqui. Gente, se vocês quiserem, enviem perguntas aqui sobre esse assunto aí que é tão, né, é tão polêmico assim, a gente escuta bastante, mas vamos também ser justos. Nós estamos falando de sogra, mas isso acontece, isso não é privilégio de sogra não, gente. Isso é privilégio, isso acontece com mãe também. Com certeza, né? Com certeza. Quer dizer, quanto mais essa mãe achar que a sua filhinha não sabe, coitada, ela ainda é muito inexperiente e eu preciso mostrar para ela todos os passos, porque senão ela não vai saber, eu vou estar entrando no mesmo problema. Eu vou estar desqualificando o papel que a minha filha precisa ter de ser mãe, e ela vai ser a mãe que ela puder, não a mãe que eu acho que ela deveria ser. Eu fui a mãe que eu pude e a minha filha está sendo a mãe que ela pode, aprendendo a cada passo com o filho, com a filha, como é que as coisas acontecem. E é nessa troca que vai se estabelecendo toda essa relação que precisa haver e as capacidades dessa criança de superar as fases, né? Primeiro de pertencimento, para depois, mais tarde, ela poder se individualizar, enfim, isso é um caminho. Com certeza. E eu acho assim, ó, que a maior questão que a gente já falou aqui é a maturidade, né, do casal, como pai e mãe agora, e de ver que eles precisam desse tempo de família, né?
que eu vejo assim, às vezes, muitos casais, pra tudo, fazem as coisas com pai, mãe, com sogro, com sogra, e até no intuito assim, o dia a dia é cansativo, a gente tá cansado, né? É bom ter quem sempre ajude com os filhos, só que é justamente nesses momentos, principalmente de lazer, fim de semana, que a gente faz a conexão com os nossos filhos, né? Que a gente consegue estar mais presente, que a gente consegue fazer mais coisas, e é importante que estejam só os 3, os 4, os 5, né? Enfim, quantos filhos forem, para estabelecer esses vínculos maiores, porque senão tu tá sempre, né? Tá sempre com auxílio, da mesma maneira que a pessoa que está sempre com a babá junto, né? Tem mais ou menos O casal parece que tem dificuldade, e todo casal, quando ganha o seu primeiro filho, passa por inseguranças, por medos, por dúvidas, por questionamentos, e eles precisam se apoiar para isso e aprender que isso aí é normal, é da vida. Ninguém é pai e mãe e vem com o manual pronto, né? Garantindo, com certificado de garantia. Não existe isso. Mas é nessa lida do casal diariamente com o filho que vai se aprendendo, que vai se estabelecendo as regras. Exatamente. Aquilo que eu falei no início, que é a nossa família, não é nem a minha família, nem a tua família. E muitas vezes a gente se pega dizendo, né? Não, Deus me livre. Na minha casa era assim, assim, assim. Não quero. Isso vai mudar. E tem que mudar se para o casal aquela regra não é útil, não é boa, né? Ah, meu filho não usa chupeta. Aí a avó vem e diz, mas Deus me livre, chupeta era tudo de bom, tem que usar chupeta. Mas o casal estabeleceu que o filho não vai chupar bico, então não vai acontecer isso. E os avós vão ter que aceitar, mesmo que eles achem que, meu Deus, que coisa horrível. Exatamente, mas eu acho que isso aí tudo é realmente muito alinhamento, né? E outra questão que eu vejo, assim, dessa coisa de estar sempre, assim, né, as famílias que têm o hábito de estar sempre com pai e mãe, com sogra, é que também é uma maneira de tu não entrar em contato o casal, né, e a família. De tu ter que lidar com as coisas da família e do casal, né? É uma maneira de tu tá diluindo aquilo que tá ali, que às vezes tu tem que resolver e que tu tem que encarar. Assim como pessoas que têm amigos constantemente em casa, né? São muito elementos externos fazendo barulho. A gente adora amigos, né? Faz encontros, tudo, mas a gente gosta muito, né? Eu, meu marido, meu filho, do nosso tempo, nós três. Por quê? Porque é quando a gente conversa, quando a gente fala das nossas coisas, é quando a gente se conhece mais, né? Quando o nosso filho conta as coisas dele. E no momento que tu tem a casa 7 dias da semana cheio de gente, não deixa de ser o mesmo mecanismo, né? Que é pra te não tomar contato com as tuas dificuldades ali da tua família. Quanto mais gente eu puser, mais eu vou fazer, vou bater panela para outros lados. Eu vou fazer barulho, e aquilo que deveria ser falado, resolvido, discutido, enfim, acordado entre o casal, vai ficar sempre tendo elementos de fora, mesmo sendo os avós, que vão interferir nisso aí. Aqui tem a Giovana, a criança até muda o comportamento perto dos avós. Perto dos avós. O mesmo fenômeno que a gente ouve muito. Ai, meu filho, quando eu chego, ele muda. Ele estava maravilhoso. A mãe chegou, pronto. Isso é todos, né, gente? Mas aí é muita intimidade com a mãe. A criança sabe, né, que ela pode receber alguma regalia, ou seja, pelas carências, ele precisa chamar atenção. Com os avós não é diferente. Se esses avós forem aqueles avós que não colocam limite também para os netos, porque os avós também têm que botar limite, né? Avô e vó não é um vale tudo. Sim. Também tem que ter regras, e principalmente tem que respeitar as regras
da casa dos filhos, da filha ou do filho, enfim, precisa saber aquilo que eu falei da chupeta, né? Eu não posso pegar e dizer, olha, eu vou te dar a chupeta, tá? Mas tu não conta pra tua mãe que a vovó tá dando. Não, eu não posso fazer isso. Então, se os avós ultrapassam essa linha divisória entre a autoridade dos pais e a possibilidade dos avós poderem ser lúdicos e aproveitar essa fase em que eles não têm responsabilidade sobre os netos, fica complicado. E os netos aí vão querer mesmo, eles vão para casa dos avós e voltam uns diabos, né? Porque, lá pode subir no sofá, pode gritar, pode virar cambalhota na cama. Claro que a gente permite, muita coisa a gente permite mais, exatamente porque nós, avós, não somos mais responsáveis. A nossa responsabilidade, claro, que existe, não deixar acontecer nada. Mas aí também tu tá falando do avô que faz o papel de avô, do vô e da avó esporádico, porque, né, é diferente dos avós que ficam diariamente, né? Bom, aí eles estão fazendo o papel de pai e mãe. Aí também, daí tem que ter mais regra, talvez, né? Porque aí tu tá sendo... Tem que ter mais regra, mas aí, Fernanda, isso é importante porque se eu tenho pai e mãe, ou pai ou mãe, que fazem esse cuidado diário, trabalho fora, então a minha mãe fica com meu filho a metade do dia. Bom, ela vai ser mãe, ela vai colocar regras como uma mãe, ela vai confundir os papéis, e é muito ruim, porque ela vai deixar de exercitar justamente essa parte gostosa, lúdica, que tem que existir na relação entre os avós e os netos. Porque aí eu tenho que mandar, eu tenho que fiscalizar, eu tenho que fazer papel de mãe. É diferente, né? Claro que às vezes não tem outra maneira, dependendo da estrutura de cada família, há uma necessidade que ultrapassa a possibilidade de escolha. Eu diria que isso é um fator complicador, mas cada família é uma família e cada caso é um caso. É difícil dizer assim, não pode. Não é esse o caso, não é não poder. Mas quanto mais eu puder evitar de colocar os avós, né, nesse lugar que não é mais deles, melhor para esse casal e melhor ainda para essa criança que vai reconhecer com clareza o papel dos pais e o papel dos avós. Exatamente. Mas, gente, eu acho que é isso, né? Eu não tô cuidando do tempo aqui, mas eu sei que já faz um tempão que a gente tá aqui ao vivo, né? A Giovana aqui agora tá falando, que a criança perde a referência sem saber se obedece à mãe ou à avó. É exatamente isso, né? Que no momento que o vô, a avó, enfim, estão presentes como cuidadores, muda um pouco de figura, né? Porque aí complica, se ela for exercer aquele papel de vó, que é permissivo, que vô e vó é tudo de bom, né? Permitem coisas que os pais não permitem e tal, porque realmente eles não estão nesse papel de educar, né? Eles estão no papel de curtir os netos, né? Mas no momento que é uma coisa diária, já muda um pouco de figura, né? Porque aí eles têm que sim ter limites. E é isso que quem é que tá falando aqui? A Giovana? A Giovana tá falando que a criança perde a referência. É verdade, ela se confunde. Afinal, eu obedeço àquilo que a minha avó tá falando, obedeço à minha mãe. E às vezes a gente ouve a criança dizer, tu não é minha mãe, né? Ou verdade. Então, quando a mãe fala, ela diz, mas a minha avó me disse que podia. A gente vê muito, tudo a gente vê, né? Então, é uma relação complexa, só pra gente resumir, né? É uma missão que esses pais têm de formar essa nova família e de formar regras, normas que sirvam a essa nova família, e usando as referências possíveis das suas famílias de origem. Sim. A Graça está dizendo, né, que a mãe dela ajuda diariamente, mas sempre segue como educamos, exatamente. Então, a mãe dela segue a linha, né, que a Graça e o marido seguem
Porque ela fica diariamente, né, com os guris. E eu acredito que no caso da Graciela com a mãe, essa mãe dela tem um papel bem difícil, porque ela precisa ser avó, respeitar as regras do casal, mas ainda assim ela está todos os dias com esses netos, né? Como é difícil aí poder ter que se lembrar toda hora, não, para aí, eu não sou a mãe, eu sou a avó, eles me disseram que tem que ser assim. Isso tudo é complicado. A que a Graça botou, né? Quando é assim, é bom conversar bem com a mãe, com a avó. É isso, né? Tem que ser combinado antes, porque realmente no momento que os avós estão diariamente, né, com os netos, aí tem a questão de também ter que ter regras, né? Ó, Priscila, meu filho quando está de férias na casa da avó não me obedece. Bom. O que fazer? O que fazer é só avisar pra ele, olha aqui, ó, a Disneylândia os teus dias estão contados quando terminar as tuas férias. Aproveita, vó, é pra isso, aproveita bastante, mas saiba, quando voltar pra casa, você volta pra tua casa com teu pai, com a tua mãe. E também eu acho que sempre explicar pra que ele não pense assim, em casa é chato, na avó é legal. Eu acho que sempre explicar assim, isso é uma situação de férias, divertida, né, que o vô e a avó não são pai e mãe, tu não tem horário pra ir pra escola, não tem horário pra acordar, né, a TV é mais liberada, enfim, né, mas que a vida real, digamos assim, do resto do ano não acontece assim, pra que ele também não ache que, daqui a pouco se eu tivesse sempre na minha avó, minha vida ia ser uma Disney, isso não aí existe, tem que né? mostrar pra essa criança que se a avó ou o avô estivessem nesse papel de ter responsabilidade, por exemplo, de mandar tomar banho, escovar dente e fazer tema e ir pro colégio, eles iam, de repente, ficar muito chatos. Iam ficar muito chato, por quê? Porque iam estar fazendo o papel de pai, que cabe ao pai e à mãe. E pai e mãe, às vezes, se tornam chatos porque eles precisam colocar as regras, né? Então tem que ficar bem, isso tem que ficar muito bem conversado. Quando conversa com a criança, quando coloca para ela como é que as coisas estão acontecendo, a criança entende. Com certeza, né? Com certeza. Mas, gente, queremos agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. Estava ótimo o papo, mas a Graça me falou que já deu quase 1 hora de... Ali, ó, a vovó tá dizendo ali, ó. Amo os meus netos, mas tem que obedecer. Verdade. Tem limite, né? Eu também acho. É verdade. Mas muito obrigada, que seja uma quinta-feira maravilhosa, obrigada pela audiência agora de manhã. Os que estão de férias aí, aproveitem as férias. Os filhos, como o meu, que estão com os avós, deixa, porque no meu caso eles não estão sempre presentes. Então deixa o vô e a avó dar bala, né, o tempo inteiro, comer o que quiser, não escovar o dente na hora que tem que escovar, porque são só poucos dias, isso aí, né? Estamos no direito, né? Exatamente. Aqui o perfil de pai perguntou, a conversa vai ficar gravada? Sim, ela vai ficar aqui no nosso Instagram 24 horas e a gente tem o nosso blog, que todas as nossas lives ficam lá. Então é www.minidine.com.br/blog, vai ficar lá depois gravado. Ó, Priscila, beijos aqui da Itália, que legal, que legal. A gente tá aqui em Passo Fundo hoje, né, no Rio Grande do Sul. Hoje a filha tá aqui na casa da mãe e eu tô curtindo meu neto junto com meu marido. Viu? Então a melhor coisa é morar lá em outra cidade. Aí a sogra não se... mas a mãe a gente sente falta. Um ditado muito antigo, mas muito válido. Filhos não podem morar tão longe que nunca possam vir, mas nem tão perto que se vá de pantufa. Se vá de pantufa e mala. Então a gente tem que estabelecer uma distância suficiente. Não precisa morar em outra cidade. Quem estabelece a distância somos nós. Exatamente. Gente, gostei muito. Essa é a minha área. É onde eu trabalho, é como eu penso. Então gostei muito de conversar com tanta gente aí que está aparecendo. E mandem, se tiverem outras perguntas também para nossa psicóloga, que mandem aí no nosso direct, que a gente vai conversando, tá, gente? E até a próxima. Mandem aí temas que vocês gostariam de ouvir, que sempre que eu me encontro com a mãe a gente faz essas lives, né, com uma ênfase mais psicológica da coisa. Tá, gente?
Muitíssimo beijo. obrigada pela presença, uma ótima quinta-feira. Ótima quinta. Beijão. Tchau.